Olá, mais uma vez aí, terceiro episódio do Chronic Pod, e eu tô aqui muito feliz de receber o Dr. Fernando, que me trouxe um presente. Ele publicou um livro que é sobre os direitos da pessoa com câncer, e com dedicatório e tudo, tô muito agradecida. Ele foi meu professor há muitos anos atrás, ainda quando eu fazia direito. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha lançado esse livro, eu resolvi convidá-lo para trazer um pouco do contexto dos direitos dos pacientes. E eu sei que isso é uma coisa que permeia muito a realidade de pessoas com doenças crônicas, né? Então, assim, eu quero que você seja bem-vindo e quero te agradecer por aceitar o convite e compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Muito obrigado, Vânia. Eu que fico muito feliz de estar aqui, né? Prontamente aceitei o convite, para mim é uma honra, viu? E eu fico muito feliz quando a gente vê os nossos alunos, ex-alunos se destacando, seguindo a vida. Isso é muito bom. Para a gente é muito bacana, viu? Obrigada, professor. Eu programei, eu até fiz uma colinha aqui de perguntas, né, por causa do brain fog aqui, mas antes de mais nada, a curiosidade aqui tá batendo, eu cheguei a perguntar, mas não deixei ele responder, para deixar na espontaneidade da coisa aí. Por que os direitos da pessoa com câncer? O que fez o senhor querer escrever sobre esse tema? Então, assim, primeiro que é um assunto... O câncer é um assunto muito delicado, né? Acho que dentre todas as doenças que a gente pode imaginar, eu acho que talvez seja a pior de todas, no sentido do estigma. Não vou classificar a doença em ordem de importância. Cada um tem a sua doença, né? É pior. A doença que eu tenho é pior para mim. A que você tiver é pior para você. Mas o câncer, ele carrega uma carga muito negativa. Esse estigma que a palavra traz, né? Se o médico fala para alguém, você tem câncer, não interessa que tipo de câncer é, né? A pessoa já se abate, já se acaba. A gente vê isso com conhecidos, com familiares, né? E isso é uma coisa que sempre me despertou essa atenção. E no direito, a gente tem muito problema relacionado a isso, não é? Eu me lembro, só para puxando um gancho, há uma coisa de alguns anos atrás, não vou falar aqui, não entrego tão fácil a idade assim. Há alguns anos atrás, eu tinha muito processo na área trabalhista de mulheres com câncer de mama, em que a gente buscava reintegração no emprego por ela ter sido dispensada. Descobria que tinha câncer de mama, tinha um diagnóstico, o empregador mandava embora. E não tem motivo para isso, né? Uhum. Se você for analisar. E a gente não ganhava um processo. O Tribunal do Trabalho não entendia o câncer como uma doença estigmatizante. A gente tem, para fazer um paralelo, o HIV, que é reconhecido como uma doença estigmatizante. Então, uma pessoa que tinha HIV, ela teria estabilidade, não poderia ser mandada embora porque a dispensa dela ia ser considerada abusiva, discriminatória. Então, isso foi até simulado pelo TSE. Tem uma súmula dizendo que portador de HIV não pode ser dispensado por esse motivo. E a mulher que tinha câncer de mama não tinha essa mesma proteção. E eu me lembro de bater nessa tecla muitos processos e não ter muito sucesso. E aí, alguns anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho mudou o entendimento, né? Não foi nos meus processos, nesses que eu atuei, mas eu fiquei muito feliz de saber que o TST se sensibilizou com a questão e reconheceu que o câncer, principalmente o câncer de mama, é uma doença estigmatizante e que a empregada nessa condição não pode ser dispensada. E a dispensa é considerada discriminatória. Isso dá ensejo à reintegração. Então foi uma vitória, né? Então eu venho lidando com essa questão há algum tempo. Em 2021 para 2022, foi aprovada uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Câncer, né? A gente tinha diversas leis e regulamentos, e, enfim, um monte de coisa que tratava dessa questão, mas aí veio esse estatuto, o Estatuto da Pessoa com Câncer.
Aí me motivou a escrever o livro, né? A partir dessa lei nova, o que eu fiz aí foi sintetizar toda a legislação e fiz um livro que não é um livro para o acadêmico de direito, é um guia. É um guia, né? Então, eu coloquei aí os direitos da pessoa que tem câncer, tentei pegar os principais, dizer quais são, como dá para fazer para conseguir. É um guia para quem tem a doença, um guia para os advogados que assistem essas pessoas, que trabalham com esses tipos de processos. É um guia para todo mundo. Foi essa minha inspiração para fazer o livro. Você sabe que nós, pacientes crônicos, a gente precisa muito desses guias, né, de forma geral. Sim. E assim, não só como paciente crônica, mas assim, como quem está atuando dentro do hospital, eu vejo muito assim, né, no que eu tenho desenvolvido, toda vez que tem uma oportunidade, o paciente, ele vira e fala assim, mas quais são os meus direitos? Porque assim, eu estou trabalhando com um grupo terapêutico, né? E dentro do grupo terapêutico, às vezes a gente dá a oportunidade do paciente virar e falar assim, não, o que você... Quais temas você queria abordar, né? Você quer abordar sobre a sua doença? O que você quer falar? Que não sei o que e tal. E eles sempre têm a grande parte virando e falando assim, eu quero saber os meus direitos. Que direitos eu tenho diante disso? Então, assim, é um ato muito bonito do senhor, né? Trazer isso para nós, pacientes, de alguma forma. De forma geral, o que você diria que são os principais direitos, assim, de pessoas com câncer? Olha, eu listei aí 22 itens, 22 direitos, assim. E tem de todo tipo. Desde, assim, o direito a ter um acompanhante, né, no tratamento, o direito ao tratamento no SUS de graça, né, isso é uma coisa importante. Então, esse estatuto da pessoa com câncer veio deixar isso claro, né? Então, o SUS tem que se capacitar para dar esse tratamento e sempre de forma imediata, né? Tão logo é diagnosticada, a pessoa tem que já receber tratamento lá no SUS. Você tem, por exemplo, isenções tributárias. Então, o paciente com câncer, ele está isento de IOF, por exemplo, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Ele consegue comprar carro sem pagar imposto, né? O imposto que... Nosso país é o país do imposto, né? Uhum. Então, você tem um automóvel 0 km, por exemplo, tem uma carga aí de quase mais de 40% de imposto, né? E o paciente com câncer consegue comprar um carro sem imposto, né? Então, tem bastante assunto. Transporte gratuito, transporte interestadual gratuito, tratamento fora do estado, por exemplo, pode receber tratamento em outro estado. Você tem isenção de imposto de renda para paciente com câncer que é aposentado, porque você sabe, aposentado nesse país é o seguinte, a pessoa se aposenta, tem que continuar a trabalhar, né? Porque não dá para ver de aposentadoria. E a pessoa continua a trabalhar e ela é tributada nisso tudo. Ela paga, né? Então, ela paga imposto de renda. O paciente com câncer que é aposentado e continua trabalhando, ele é isento de pagar imposto de renda. Ele tem isenção. Então, tem bastante... a legislação como todo tem bastante direitos que traz as pessoas com câncer. E a minha preocupação foi essa. Tanto é que o último capítulo desse livro é realmente um guia. Eu coloquei em ordem alfabética lá os direitos. Né? Assistência, acompanhante, A, B, C, D. Fiz assim para facilitar. Explicando como, né, a questão previdenciária, você tem benefícios para quem é empregado, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Dependendo do grau da situação. Quem não trabalha registrado tem direito ao LOAS, que é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, na verdade, né? Que é para pessoas que não trabalham. Então, você tem diversos tipos de... Isso são grandes avanços, né? Assim, claro. Levando em conta o que você estava trazendo aí pra gente, de que antes... então... a gente deu grandes passos, né? Grande passo. Eu acho que ainda precisa mais. Eu acho que a gente tem que avançar mais. Por que só pessoas aposentadas têm direito a não pagar o imposto de renda? Deve ser para todo mundo, né? Se a pessoa tem câncer, não importa se ela é aposentada ou não. Dá um benefício para ela, porque já está
passando uma situação difícil, né? Uhum. Ainda tem muito para percorrer, né? Tem muita coisa para melhorar. Quais que são as últimas mudanças jurisprudenciais em relação à medicação de alto custo? Isso é uma briga, viu? Isso é uma briga. Parece que recentemente teve um bafafá, não teve? Então, mas aí nós estamos falando, aí é um outro problema. Aí eu não vou falar de alto custo, é de altíssimo custo, Uhum. né? Nós tivemos um problema que era um medicamento que custava assim, milhões, né? Era uma coisa de outro mundo. Nós temos medicamento de alto custo. Assim, a gente vai dizer, o governo vai te fornecer um comprimido que custa R$5, né? Quem tem diabetes sabe do que eu estou falando. Você precisa tomar metformina. Custa R$5. Baixo custo. Mas você tem um tratamento que custa R$1.000 por mês. Aí já é alto custo. Uhum. Né? Então, aí nós temos um tratamento que só é fornecido no estrangeiro, no exterior, e que custa R$5 milhões. Então, aonde vai o dever do Estado de custear isso? Uhum. Esse é o grande problema. A Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Uhum. Né? É onde a gente se pega, está na Constituição. Então, o Estado tem que custear a saúde. A nossa briga, eu digo a nossa como advogado agora, né? A nossa briga contra o Estado é no sentido de que o Estado tem que fornecer. Se o paciente precisa de um medicamento para viver, não importa o custo. O Estado tem que fornecer. O Estado, por sua vez, ele diz o seguinte, aqui é a reserva do possível, né? Até onde eu posso ir? Se eu der um tratamento de R$10 milhões para uma pessoa, eu provavelmente vou deixar outras 10 milhões de pessoas sem tratamento, né? Eu vou gastar tudo com uma pessoa só. O governo diz, eu não tenho caixa para isso. Então, esse é o embate que vem naturalmente. Nós temos vitórias quando se diz de medicamento de alto custo, mas nós tivemos uma derrota nesse medicamento de altíssimo custo, né? Então, mas é assim, são situações que vão mudar constantemente. Não é definitivo isso, tá? Foi um tratamento que foi concedido e depois foi negado pelos tribunais superiores. Mas a gente já teve o inverso. A gente já teve tratamento que foi negado, era um tratamento nos Estados Unidos, e que o Supremo Tribunal Federal disse que tinha que custear o tratamento. E realmente era uma criança, ela foi para os Estados Unidos e foi tratada lá. Então, ainda não tem uma definição de dizer vai ser assim ou vai ser de um jeito ou de outro. O que eu digo é, para todo mundo, vá buscar os seus direitos na justiça. A justiça está aí para isso, né? O Estado tem que fornecer o medicamento. Se ele se recusar, se ele se negar a fornecer, vai bater no Poder Judiciário. Procura um advogado, o advogado vai entrar com uma ação e vai discutir isso no Judiciário. O que vai dar, a gente não pode dizer. O Judiciário também é imprevisível, né? Mudam-se os tempos. Eu falei, a questão do câncer de mama foi uma mudança que levou mais de 10 anos para acontecer, né? Então, eu falo, as pessoas não podem perder a esperança. Tem que ir atrás, tem que entrar na justiça, tem que brigar. E o próprio movimento de ter as iniciativas de buscar o direito, né? Sim. Por mais que, às vezes, essas primeiras mulheres que foram negadas o direito, sim, né? A primeiro momento, foi uma construção para que, em dado momento, esse exato, direito fosse construído, né? Mas tudo não é? Uma construção. Se a pessoa ficar simplesmente aceitar, passivamente falar que não tem jeito, nada muda, né? Então, as pessoas têm que correr atrás. E eu ia dizer, mas eu não tenho condições de contratar um advogado. Existe a defensoria pública, né? Então, quem não tem condição de ter um advogado particular, o Estado fornece um advogado, não, um defensor público. É só procurar na sua cidade, você vai, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, vá ao fórum, se informe. Onde é a defensoria? Não tem defensoria, a OAB está lá, né? A OAB presta esse serviço também. Ela tem um convênio com a defensoria. Onde não tem defensor, a OAB atua. Você não vai pagar nada. A pessoa não vai pagar nada. Ela não tendo condições
de pagar o advogado, o Estado vai fornecer um advogado de graça para ela. Uhum. E muitas das coisas que são tratadas na defensoria é com respeito à saúde. O que eu vejo, assim, porque eu tô no hospital público, né? Então, assim, geralmente as pessoas que a gente trata são pessoas de baixa renda. Sim. E que muitas vezes eles não sabem nem por onde começar a procurar, né? Então, assim, eu acho interessante você trazer o contexto de que pode procurar o OAB, sim, né? Que pode procurar a Defensoria Pública, exato, o fórum e tudo mais. Porque eu vejo muito isso, que eles não sabem nem por onde procurar. Falta informação, isso é verdade. Falta muita informação, né? E isso devia ser informado no próprio hospital, deveria ter lá um panfleto, um folheto, sei lá, alguma coisa, né? O assistente social deveria ter essas informações para passar. O assistente social até às vezes tem essas informações, mas a questão é que nem sempre eu acho que o paciente chega até o assistente social, porque é uma quantidade muito grande de paciente, imagino. Né? E assim, muitas vezes também, esses dias, uns tempos atrás aí, eu estava no hospital e teve uma paciente que eu que tive que direcionar ela. E eu só soube direcionar ela porque eu fiz direito. Sim. Porque eu fiz direito e porque eu sabia que eu pesquisando ali na hora eu tinha as respostas ali e tal. Então eu soube direcionar ela para o Ministério Público, era uma situação específica lá. E então, assim, eu acho que o próprio hospital, às vezes, não tem aquela, assim, a quantidade de gente pro tanto de demanda, pro tanto de coisa, acaba não tendo. Então, talvez a gente devia ter, de ter uma proposta, assim, do próprio Estado, da OAB, ou de atuação junto com essa unidade de saúde, né, para que essas informações cheguem. Tudo assim, de novo, né? Tudo é feito muito na base da boa vontade aqui, né? Sim, né? Sim. Nada é muito profissional. Sim. A pessoa vai se desdobrar para tentar atender, mas sabe, já tem tanta coisa para fazer dentro do hospital e eu não tenho tempo para, né, dar essas informações. E coitado do pessoal do hospital, né? Eu entendo isso, mas falta profissionalismo e dinheiro para... Né? Só de boa vontade a gente não vive, né? Eu queria um panorama sobre as doenças crônicas e a aposentadoria por invalidez no setor privado e público federal. Então, aqui é o que eu te falei, a partir do câncer, né? Mas a gente vai ter a mesma ideia trazida para outras doenças. Para quem trabalha no setor privado, né? Quem é, vamos dizer assim, seletista, quem tem carteira assinada, né? Essa pessoa, esse trabalhador que tem carteira assinada, ele está segurado, ele tem um seguro, que é o INSS. Então, uma doença crônica que o impeça de trabalhar vai tornar ele, vai dar a ele a oportunidade de ser aposentado por invalidez. A invalidez se reflete no momento que a pessoa não tem condições de fazer aquilo que ela deveria fazer. Então, uma doença crônica que torna essa pessoa inválida vai gerar uma aposentadoria. Aí o problema né? Como é que você consegue uma aposentadoria por invalidez do INSS? Você tem que fazer um requerimento e passar por uma perícia. Né? O INSS vai fazer uma perícia. E o INSS que vai dizer, ele vai olhar para você e vai dizer, você pode trabalhar ou você não pode trabalhar. Né? Então, uma doença crônica, se ela for incapacitante para o trabalho, ela pode gerar uma aposentadoria por invalidez. Tá? Isso falando aqui na teoria. Na prática, depende do perito que vai te examinar no INSS. E aí que a gente ouve um monte de gente reclamar. Fui lá, o perito mal me examinou e falou que eu tenho condição de trabalhar. Né? A gente entra nesse problema. É a eterna briga do cidadão com o INSS. Quem não conseguir, quem tentar e não conseguir, pode se valer do Poder Judiciário. Tá? Aí você foi no INSS, fez o requerimento, não conseguiu, ação na justiça. Aí procura um advogado da sua confiança, de preferência um advogado que seja especialista na área previdenciária,
É importante que seja um especialista, porque a área previdenciária é muito cheia de detalhe. Então, um advogado generalista, esse que faz um pouco de tudo, esse não está sabendo do que está acontecendo na Previdência. Tem que ser um especialista na área. Vai atrás e vai tentar judicialmente o que o INSS não concedeu. Tá? Então, tem essa situação. A pessoa que não é registrada, que não tem registro em carteira, ela não tem, a princípio, esse seguro. Né? Então, esse é um problema. A pessoa que não é registrada, mas é autônomo, MEI, né? Vamos usar o termo da moda. Né? O MEI, ele tem direito ao INSS, porque ele recolhe, ele paga, né? Naquelas taxas que o MEI paga, está incluído. Agora, se a pessoa trabalha sem nenhum tipo de escora, não tem, nem é MEI, nem é empregado, esse não tem proteção nenhuma. Porque o INSS, qual é a questão? Você só consegue se aposentar se você contribuir. Tem que ser contribuição. Então, você tem que pagar o INSS para ter o retorno. Quem não contribui com o INSS não tem direito aos benefícios que o INSS contempla. Aí, qual seria a saída? Seria você buscar um benefício chamado benefício de prestação continuada. É o BPC. Esse é um benefício assistencial para as pessoas que não estão no INSS. Aí é mais complicado ainda, né? Mas tem uma possibilidade. É um benefício equivalente a um salário mínimo. Mas aí ele tem que estar comprovando que ele tem alguma incapacidade, doença. Não pode ter renda familiar. Uhum. São os requisitos muito, né? É assim, a pessoa não pode trabalhar e não pode ganhar nada, né? Aí ela tem direito a um benefício, a gente chama de LOAS, no dia a dia é o LOAS, né? O famoso LOAS. O LOAS é equivalente a um salário mínimo, que paga para quem não tem condição nenhuma, né? Uhum. Então, essas são as possibilidades. No setor público, é praticamente a mesma coisa, né? Quem trabalha no setor público vai ter o direito de se aposentar por invalidez se realmente constatar que não tem condição de... E assim, nós estamos falando de aposentadoria, mas tem a situação da pessoa com uma doença crônica e que ela pode trabalhar, mas que em determinado momento essa doença... Porque você tem doença que tem picos, né? Então, se ela está nesse pico que ela não consegue trabalhar, ela pode, se ela for empregada, ela vai ter um outro benefício, que é o auxílio-doença, né? Ela vai se afastar, é aquela história, né? Se você se afastar até 15 dias, a empresa paga. Se você tiver que ficar afastado mais de 15 dias, aí o INSS que vai pagar esse afastamento. Aí você precisa ter laudo médico, você precisa ter tudo isso. Mas acontece, a pessoa que tiver um agravamento, uma crise, né, e não puder trabalhar durante um período, se ela tiver que ficar até 15 dias em casa, a empresa vai pagar. Se passar de 15 dias, aí o INSS que vai pagar, é o auxílio-doença. Uhum. Bom saber, né? Porque é isso, é engraçado, porque você tem doenças que não te impedem de trabalhar o tempo todo, mas que em determinado momento ela gera um pico que você não consegue trabalhar. Você tem que se afastar. Entendi. Né? Então, depende do tipo da doença. Quais que são os meus direitos se eu tenho uma doença subnotificada e subdiagnosticada? Então, essa é a questão mais complicada, né? De tudo que você perguntou aí agora, essa é a questão mais complicada. Exatamente por essa característica que você falou da doença, né? Se eu tiver uma doença que ela tá na cara, né? É fácil. E se eu tenho uma doença que é rara, que eu não tenho facilidade de identificar, né? Você tem doenças que o próprio médico não consegue fazer um diagnóstico. Sim, e é o caso. Não é? É o caso. É uma doença Exato. subdiagnosticada. Só que já tem, por exemplo, no meu caso, é uma doença que já tem evidências e já tem embasamento, já tem artigos científicos internacionais, já tem um consenso internacional, já tem centros de pesquisas internacionais e no Brasil não se fala no assunto. Sim. E aí? Então, isso é aquela história da briga, né? De brigar pelos direitos. A primeira coisa, se você tem uma situação dessa, é uma doença que não é tão conhecida, é rara.
assim, se você chegar se você não souber que você tem essa doença, aí você passa mal, por qualquer motivo, chega no médico, ele te examina, ele provavelmente não vai te dar esse diagnóstico. Não vai. Ele vai falar que você tem qualquer outra coisa, uma virose, né? Vai. Né? Virose, depressão, primeira coisa, é ansiedade. virose, né? Então, assim, por quê? Porque não tá ali no caderninho, né? Isso talvez esteja no rodapé, mas no rodapé a gente não lê, a gente ficou só ali no... Então, o problema nós temos que tornar essa doença invisível visível. Não para a gente, mas para os olhos do mundo, né? Então, você falar que no Brasil não se fala nada, mas então, tem que trazer essa discussão para a ordem do dia. Assim, é uma questão de políticas públicas, né? Então, correr atrás disso. Do meu lado, como advogado, o que eu posso dizer é o seguinte, você pode discutir na justiça situações de equiparar essa doença com outras já existentes, né? Então, como advogado, o que eu posso dizer é isso, eu vou brigar na justiça. Agora, o resto tem que ser feito politicamente, através de agentes públicos, através de ONGs, né? Para quê? Para que possa discutir essa doença e traga essa doença para a ordem do dia. Porque senão ela vai continuar escondida, né? E tem muita doença que é silenciosa. Sim, tem muita doença silenciosa e assim, muita doença que, de fato, a própria ciência não alcançou ainda, né? Sim. Como provocar esses agentes públicos, né? Como fazer essa luta por política pública. Eu falo mais no aspecto de... Não estou falando do meu direito Ivana como paciente, mas o direito dos pacientes de encefalomielite. Como provocar isso? Então, acho que o primeiro passo é reunir essas pessoas, né? Quantas pessoas têm essa doença no Brasil? Primeiro passo. Então, assim, como é que se faz isso? Criando um site, não sei, hoje com a internet fica mais fácil de você identificar. Então, publicar, divulgar coisas na internet, para quê? Para que essa pessoa se manifeste. Fala, eu estou aqui, né? Porque se você tiver uma pessoa com uma doença, vai continuar invisível. Se você tiver 1000 pessoas que se apresentam com essa doença, já começa a fazer alguma diferença. Porque você tem que pensar o seguinte, se a gente vai falar de política pública, e para falar de política pública, infelizmente, nós vamos ter que falar de quê? De políticos. Política é saber o seguinte, isso aí se traduz, para mim, em número de quê? Né? E a verdade é essa. Quantos votos isso me traz? Você tem que levar a sua discussão para um deputado. O deputado vai fazer uma conta, fala, tá, essa doença aí, quantos pacientes sobre isso nós temos no Brasil? Ah, nós temos uns 10. 10 não começa nem a fazer diferença. É engraçado você falar isso, porque teve um vereador que... Não só um vereador, teve vários deles, que na hora que eles querem números, eles perguntam os números. Na hora que eles veem a resposta dos números de tipo... Porque, assim, a estimativa da encefalomielite especificamente é que existam pelo menos 1,5 milhão de brasileiros. Não é uma doença rara, é uma doença comum. Só que 90% não é diagnosticado. Sim. Pergunta se algum deles quer fazer alguma coisa. Não quer saber. Não quer saber, não vira número. Exatamente. E esse é o ponto. Primeiro é identificar essas pessoas. Quantos são? De quantas pessoas nós estamos falando? Porque senão não vão te dar ouvido. Sim. Né? Sim. É simples. E como que as mudanças legislativas podem auxiliar nessa luta, assim? Então, tudo tem que passar pelo Congresso, né? Você vai ter que ter... Claro, na verdade, sim, não diria tudo. Vamos dizer assim, o Ministério da Saúde poderia, no âmbito da sua competência, estabelecer protocolos
para essas doenças, como ele faz com várias, né? Então, você tem diversos protocolos do Ministério da Saúde para diversas doenças. Por quê? Porque você tem que determinar para o SUS fazer o atendimento, o SUS que é que vai ser o grande responsável por isso. Então, o Ministério da Saúde vai ter que fazer. Agora, eu te falo, a questão do câncer precisou ter uma lei aprovada, o Estatuto da Pessoa com Câncer, para dizer, olha, a partir daqui, a lei ela gera uma obrigação para o Ministério da Saúde, para o SUS, para tudo, né? Então, eu acho que a principal meta aqui seria um projeto de lei. Não só protocolos do Ministério da Saúde, isso é muito pouco, tá? Acho que esse seria o ponto-chave. E aí você vai precisar, claro, ter contato com algum político, algum deputado que compre essa briga. Entendi. Vamos supor que eu consiga as mudanças legislativas. Uhum. Como que faz isso avançar em termos práticos? Porque você conseguir a lei não significa que isso... Isso a gente sabe, né? O Brasil é o país das leis, né? Das leis não cumpridas, né? Sabe aquela história que aqui tem lei que pega e lei que não pega, né? Uhum. É só no Brasil. Essa lei não pegou, né? Como? Não é lei, né? Então, assim, tem que fazer a lei pegar. Mas o primeiro passo é você ter uma lei. Porque a partir daí você tem como impor isso para o governo, né? Porque, na verdade, a partir da lei que é do legislativo é que você vai impor para o executivo, que quem vai fazer é o executivo, né? Então, se você não tem a lei, você está hoje só à margem do executivo, da boa vontade do Ministério da Saúde fazer alguma coisa. Quando você tem uma lei, aí você tem como obrigar a que o executivo faça. Então, você tendo uma lei, se ele não fizer, você vai ao judiciário, que é o terceiro poder, né? Você tem aqui na divisão dos poderes. Então, o legislativo fez a lei, o executivo não está cumprindo, é o judiciário. Olha só, tem a lei aqui, ele não faz, então manda ele fazer. E no caso, se a gente está falando do Ministério da Saúde, só a nível de esclarecimento de dúvidas mesmo, seria o Ministério Público Federal, então, que eu teria que procurar, vamos supor, para executar uma lei, para fazer com que eles tome... Então, isso depende. Aí isso depende. Porque aí nós vamos ter várias situações. Você, como indivíduo... Não, estou falando no aspecto... Não, sim, você como indivíduo, nós temos uma lei. A lei mandou fazer, você tem direitos. Você como indivíduo não teve seu direito respeitado, você contrata um advogado e entra com uma ação na justiça. Uhum. Coletividade, como coletividade, né? Então, você tem uma lei que não foi implementada aqui, você pode fazer isso via Ministério Público, uma ação civil pública. Você pode fazer isso via uma associação, né? Associação dos portadores da doença tal. Uma associação, ela tem legitimidade para promover uma ação que vai beneficiar essa coletividade. Então, uma obrigação de implementar essa medida. Então, você tem diversas situações a ser considerado. Entendi. Mas tudo passa por você ter uma lei, né? Seria o caminho. Então, seria aquela coisa, né? Se essa lei não está implementada, se os protocolos ou diretrizes do Ministério da Saúde não estiver sendo aplicados, a gente pode buscar as vias judiciais para que isso aconteça de alguma forma, seja a nível individual ou... Sempre. Né? É o caminho, né? Mesmo que não haja nem o protocolo, né? Mas não tem o protocolo do Ministério da Saúde, o SUS não atende, tem que atender, se vira, né? Então, você vai ao judiciário para o judiciário mandar o SUS fazer, né? Vamos supor que eu precise de hospitalização. Uhum. E essa lei ainda não está aplicada, esse protocolo ainda não está aplicado. Uhum. Eu percebo que aqueles profissionais da saúde que estão ali não estão aptos a lidar com o meu adoecimento ali, que eles não conhecem nada da doença que eu tenho naquele momento. O que acontece não só no contexto da encefalomielite, mas com muitas doenças raras. Sim. Tem alguma coisa que eu possa fazer
para que esse profissional seja obrigado a seguir os protocolos internacionais? Então, de novo, isso passaria pelo Poder Judiciário, né? A pessoa foi internada. Olha, meu problema é esse, eu sei qual é o meu problema. Ah, mas aqui a gente não faz isso, né? Então, como é que você faz para que eles utilizem esses protocolos? Vai ter que ir ao Judiciário. Vai ter que entrar com uma ação dizendo, até assim, 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 se faz Até lá assim, o paciente já morreu, né? né? É. O Estatuto da Pessoa com Câncer, ela manda que o SUS tenha pessoal especializado para o tratamento do câncer. Não é assim, você vai chegar e vai ser atendido com dipirona, né? Então, mas veja, isso veio na lei. Então, a lei já criou, essa é a importância de ter uma lei. Porque a lei diz, olha, você tem que ter capacitação de pessoal para tratar de pessoa com câncer. E assim tem que ter uma outra lei para fazer isso em todo aspecto, né? Acho que todo o problema passaria por aí. Né? Não é fácil, não é fácil. Não, de jeito nenhum. Ninguém falou que ia ser fácil aqui. Né? Isso aqui foi uma paciente que mandou a pergunta e eu trouxe ela para você. E ela traz assim, que ela tem a encefalomielite miálgica, Tá. que é uma doença subnotificada, subdiagnosticada no Brasil, e que a médica dela pediu redução de carga horária de 8 para 6 horas. Tá. É uma doença que causa mal-estar após esforço, existem evidências científicas disso, delimitação física, enfim, várias coisas. Mas a perícia negou. É viável judicialmente? Quais procedimentos tomar? Quem procurar? Então, vamos lá. Eu não sei se ela é empregada ou se é funcionária pública. Ela não disse aí, né? Não disse. Então, ela falou fez perícia. É perícia do INSS. Parece, né? Mas, então, olha, as coisas são complicadas, porque se você for para o judiciário, se ela fosse funcionária pública, talvez fosse mais fácil resolver o problema dela. Se ela trabalha na iniciativa privada, a coisa é mais complicada exatamente por falta de uma legislação que ampare isso aí, né? Então, não sei se essa perícia se deu no processo judicial ou não, enfim. Você tem que pensar no outro lado da moeda. Como obrigar uma empresa a reduzir a sua jornada de trabalho? Esse é o ponto. Porque a gente tem que pensar o seguinte, eu teria que ter uma lei, eu só posso obrigar alguém se eu tiver uma lei. Porque qual é o princípio básico aqui na nossa Constituição Federal? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei. Isso é chamado princípio da legalidade, está lá no artigo 5º da Constituição. Então, eu não tenho como obrigar uma empresa privada a reduzir a carga horária dessa pessoa, por falta de uma lei. Se eu tivesse uma lei dizendo, no caso de doença assim, 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 a empresa pode se recusar. Eu não aceito diminuir a carga. E sabe qual é a consequência? A empresa pode dispensar essa empregada. É uma dispensa em justa causa. Ela vai indenizar, vai pagar as indenizações previstas na CLT. Esse é o grande problema de não ter uma lei. Um protocolo do Ministério da Saúde não resolveria esse problema. Não resolveria. Porque o protocolo não é lei. Uhum. E eu não posso, com base nesse protocolo, obrigar a empresa a reduzir a carga horária da empregada. Esse é um grande problema. Aí eu vou te dizer, o que eu faria se eu fosse advogado? Conversaria com você está disposto a brigar? Vamos para o seu trabalho. E vamos apostar no seu trabalho. Pode ser que o juiz conceda uma decisão, mas, de novo, o que me impede a empresa de dispensar essa empregada? De fazer a rescisão do contrato? Nada, né? Nada. Por falta de lei.
É complicado esse negócio. Muito difícil. É muito difícil. Quais são os critérios para um paciente ser enquadrado como PCD? Então, a lei traz lá os critérios, né? Uhum. Ou você teria que ter uma deficiência física ou uma deficiência mental, né? A deficiência tem que ser tal que lhe impeça de fazer algumas coisas cotidianas, né? Então, se a gente estiver falando, aí eu já tô, se a gente estiver falando dessa doença. Não, já tô falando do PCD. Não, porque Uhum. não, já estou me emendando uma coisa na outra, né? A pessoa sofreu um acidente e perdeu um braço. Você olha para ela, você consegue identificar. Essa pessoa tem uma deficiência, né? Uhum. A pessoa não ouve ou é cega. Você consegue identificar, né? Agora, uma pessoa que tem uma doença que não é perceptível, ela pode ser enquadrada como pessoa com deficiência? Esse é o ponto. É outra questão, é estabelecer um critério. Esse critério, juridicamente, o senhor... Tem que ser legal. Tem que ser através de lei. Entendeu? Então, mas No Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós não vamos encontrar isso, a resposta para isso. Né? Uma pessoa com diabetes. Pois é, ela... Eu olho para você. Você olha para mim. Você fala que eu tenho diabetes? Dá para saber? Né? Mas se a pessoa com diabetes, ela tem uma doença que não é imperceptível. Né? E você fala, essa pessoa está muito gorda, ela tem diabetes. Não, porque às vezes a pessoa muito magra tem diabetes. Uhum. Né? Aí você vem, a diabetes pode acarretar uma deficiência? Pode. Vai ser sempre? Não. Aí entra a questão de perícia, de outras coisas. Né? Então, assim, tem situações que é fácil você definir que a pessoa tem deficiência. Mas tem situações que você não define. É difícil. Que requer perícia, que requer etc. Eu coloco... Um dos direitos que eu coloco nesse livro aí, para a pessoa com câncer, é ser tratada como pessoa com deficiência. PCD. Mas veja, qualquer paciente com câncer é considerado PCD? Não. Só se aquela situação dele gerou uma deficiência. Quem vai definir isso? Perícia. Você vai ter que ter uma perícia, um médico dizendo, não, ele não pode. Ele realmente tem uma deficiência aqui em razão do câncer, né? Então, isso tudo é uma situação que você vai depender de avaliação médica. Uhum. E aí, a pessoa pode ou não ser enquadrada como PCD, né? Entendi. Tá, vamos para a pergunta que vai complicar um pouco aqui, um pouco mais. Você não complicou ainda? Não. A lei federal de encefalomielite miálgica, que institui políticas públicas para encefalomielite miálgica e tudo mais, ela ainda não existe. Não. Não existe PCDT também, para doença ainda aqui no Brasil. Eu tô falando, eu tô afirmando mesmo. Não tem. Não tem. Mas, lá fora, internacionalmente, alguns pacientes chegam a ficar em condições extremamente severas, assim, comparado à qualidade de vida pior do que muitos pacientes muito, muito graves. Tá. 25% dos pacientes com encefalomielite miálgica ficam em condições realmente muito severas. Alimenta por sonda, não consegue luz, não consegue ruído, não consegue nada. Então, a gente
sabe que a gente sabe que a doença pode desencadear uma condição em que se caracterizaria PCD Sim. supostamente. A gente sabe que o Uhum. paciente pode chegar a essa condição. Não tendo esses instrumentos legais Certo. no nosso país, a gente poderia enquadrar um paciente desse como PCD? Eu acho que sim. Dependendo, evidentemente, de avaliação médica. Eu preciso de um laudo, não é? Que vai dizer que a pessoa tem um grau de doença que a torna com alguma deficiência. Se eu tiver isso, eu posso enquadrar como PCD. É que você falou, 25%, né? 25%. Então, em condições muito severas. Essa condição torna a pessoa incapacitada para alguma coisa, né? Ela pode ser considerada com deficiência, para efeito da lei, né? Então, acho que para isso eu não precisaria ter uma lei específica. Eu enquadro na lei da pessoa com deficiência. Uhum. Né? O que é o colar de girassol? Eu te apresentei esse mundo, né? Você me apresentou esse mundo, é verdade. Colar de girassol. Eu fui olhar, você sabe que eu fiquei curioso, que a gente conversou antes e fiquei curioso, eu fui ver. E na verdade, assim, na lei é muito pouco. Né? Nós temos uma lei que instituiu o colar de girassol. Na verdade, ela incluiu um artigo no Estatuto da Pessoa com Deficiência, só para dizer que fica instituído o colar de girassol. É o que eu te falo do problema legislativo. Se você vai fazer uma lei, né, já... Por que já não faz ela direito? Não é? Fazer uma lei para instituir o colar de girassol e nada é a mesma coisa. Porque só ficou nisso. Não falou mais nada. Mais nada, só está aqui, ó. Está instituído o colar de girassol. É isso que diz a lei. Mas ela não determina quem que pode usar, quem que não pode usar? Então, eu falo, é muito pouco, né? O colar de girassol, então vamos lá, você me desafiou a isso, eu vou falar o que eu descobri sobre o colar de girassol. É uma forma de identificação de pessoas com portadoras de doenças não aparentes, né? Invisíveis. Então, assim, serve só como identificação. Eu ando com colar de girassol, eu vou dizer para todo mundo que eu tenho algum problema. Então, na verdade é o seguinte, você vai falar comigo, vai me tratar, presta atenção, porque pode ser que eu não ouça, pode ser que eu não enxergue direito, pode ser que eu tenha qualquer outro tipo de problema que você não está vendo, mas eu tenho. Né? Então, isso... Aliás, é o que eu falei, mais uma coisa, né? Instituiu o colar de girassol porque não avisou para todo mundo. Você viu alguma campanha do governo avisando para todo mundo o que é isso? Ensinando as pessoas o que é isso? Eu não vi. Você está por dentro disso, mas você viu outras pessoas? Se sair na rua, se a gente vai sair aqui, ali no shopping, fazer uma enquete, perguntar se a pessoa sabe calcular de girassol. Ninguém sabe. Então, quer dizer, adiantou o governo aprovar uma lei e não fazer uma divulgação? Então, assim, hoje, se eu encontrar na rua alguém com um colar de girassol, eu vou saber do que se trata por sua causa. Mas eu não saberia antes. Na verdade, seria um adereço. Né? Um colar, como esse colar que você está usando agora, um brinco, não sei. Então, veja, ele serve para identificar. Olha, eu tenho um problema. Você não está vendo, mas eu tenho. Né? Então, não me trate como qualquer pessoa. Né? Porque às vezes você está falando comigo e eu não ouço. Você vai ficar bravo comigo porque eu não estou te respondendo, mas não estou te ouvindo. Né? E aí você tem diversas... a lei não estabelece quais doenças são. Né? São doenças que a gente não percebe. E, assim, uma doença muito comum que a gente vai ter essa visão é o autismo. O autismo, ele tem o colar específico dele. Ele tem, mas ele também serve para isso. Serve. Né? Então, você tem o espectro autista, E o colar de autismo é mais famoso que o de girassol. Então, porque é específico. É para uma doença específica. Né? O de girassol, ele abrange um monte de coisa, mas não faltou informar. Então, assim,
Quem pode usar o colar de girassol é quem tem uma doença. Primeira coisa, não é moda, não é bijuteria, não é adereço. A primeira coisa que todo mundo tem que saber. Eu vou comprar um colar de girassol porque eu sou a favor dessa causa. Não é isso, gente. Então, a lei, nesse ponto, a lei diz quem pode usar o colar de girassol é quem tem uma doença desse tipo e precisa ser identificado. Só tem uma exceção. O acompanhante do autista. Ele pode usar também? Ele pode usar o colar de girassol. A lei só faz essa exceção. O acompanhante do autista pode usar o colar de girassol. Só. O resto é só quem tem a doença. Veja. De novo, não significa nada. Tá? Eu estou com o colar para você saber que eu tenho alguma doença. Mas isso como é que faz? Ainda assim eu tenho que comprovar que eu tenho a doença. Se eu chegar em algum lugar, eu tenho que mostrar, olha, o laudo, qualquer coisa assim. Não é só apresentar o colarzinho, porque senão você vai no camelô lá, vai ter gente vendendo um monte de colar, né? Brasil, né? Aqui... Assento preferencial, né? Tudo mais. Então é isso. Mas é uma iniciativa interessante, só que eu acho que a lei podia ter avançado um pouquinho. Né? Ela foi muito econômica. Ela só falou isso mesmo. Fica instituído o colar de girassol. E ela nem especifica as doenças. Nada. Ele nem diz para que serve. Isso é o pior. A lei não diz para que serve o colar de girassol. Ela só fica instituído o colar de girassol. Uhum. Ele podia ter ido além. Para isso para... Né? Explicar para que serve. Então, acho, de novo, né? Nosso legislativo ele é muito econômico nesse ponto. Ele quer mostrar que fez alguma coisa, mas deixou a desejar. Mas, de qualquer forma, uma iniciativa interessante para as pessoas, né, saberem. Quais são os principais benefícios previdenciários destinados a pessoas sem capacidade laboral? Então, o principal deles, né, e aqui a gente voltando lá para o INSS, o principal deles é a aposentadoria por invalidez. Né? Acho que se a pessoa não tem a capacidade mais de trabalhar, ela tem que ser aposentada. Problema, já falamos, você vai passar por perícia. Né? A pessoa vai requerer aposentadoria por invalidez, vai ter que passar pelo perito do INSS. E eu já vi cada história de gente que não tem a mínima condição de trabalhar e a perícia recusou. Né? Então, assim, a gente sabe de histórias, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que acreditar que é um órgão sério que está ali com a melhor das boas intenções. Mas, tirando isso, a aposentadoria por invalidez é a principal de todas, mas eu tenho o afastamento, né, do trabalho, que é o auxílio-doença. A pessoa vai receber auxílio-doença se não puder trabalhar. O auxílio-doença, ele não tem prazo. Então, muitas vezes a pessoa... Veja, a aposentadoria por invalidez é o último estágio. Antes de ser aposentada, a pessoa é afastada do trabalho. Então, dificilmente você vai requerer direto a aposentadoria por invalidez. Você vai pedir um afastamento, aí você vai ser concedido um auxílio-doença, que vai até você ter alta médica, que pode ser nunca. Uhum. Né? Então, a pessoa pode ficar a vida inteira com auxílio-doença. Né? Por quê? Porque se em algum momento ela reverter a situação, ela volta a trabalhar. Então, a aposentadoria por invalidez é quando você bate o martelo final, não tem nenhuma condição de recuperar, de voltar, de ter alta. Né? Aí que vem a aposentadoria por invalidez. Mas a pessoa vai ficar com auxílio-doença durante muito tempo, aí, na expectativa de que possa reverter e voltar a trabalhar. O INSS está aí para isso. O que é o DAV? O DAV, Testamento Vital. É isso? Acho que é. O DAV é o Testamento Vital. Muito bem, vamos lá. E os limites de estipulações? Isso foi alguém que perguntou, foi algum paciente que perguntou, não foi eu, não. Na verdade, eu não sabia o que era. O DAV é o seguinte, o DAV começou também, é coisa de cerca de uns 10 anos para cá. Quando você faz um testamento, você vai lembrar isso das aulas de direito,
A gente faz um testamento para deixar a nossa vontade para além da vida, né? Então, o que eu quero que seja feito com os meus bens? Então, vou no cartório, eu faço um testamento, dizendo, quando eu morrer, eu vou deixar isso para fulano, isso para ciclano, eu vou deixar assim. O testamento vital, ele não é feito para depois da morte. Ele é feito para ainda com a pessoa em vida. Mas é para dizer o que eu quero que se faça comigo se eu tiver um problema crônico de saúde irrecuperável. Por isso que a gente chama de testamento vital. Eu vou no cartório, vou fazer um testamento especificando o que eu quero que seja feito comigo quando eu não puder mais exprimir a minha vontade. E isso tem a ver com as doenças crônicas. Geralmente quem faz isso é um paciente que tem uma doença crônica. Então imagina assim, a medicina hoje é uma medicina de ponta. Eu mantenho uma pessoa viva com aparelho indefinidamente, né? A pessoa fica aí anos numa cama ligada por aparelho. Se eu não quero isso, Se eu tiver um problema aqui e entrar em coma, eu quero que você desligue o aparelho e deixe eu morrer em paz. Então, para isso eu faço o testamento vital. Eu vou no cartório e digo, se eu tiver um problema aqui, for internado sem consciência, sem perspectiva de voltar, eu não quero ficar preso ao aparelho. Então, eu estou autorizando os médicos a desligar os meus aparelhos. Basicamente é isso o testamento vital. É o dizer como eu quero ser tratado no momento em que eu não puder mais exprimir a minha vontade. Porque se você vai fazer um tratamento no hospital, o médico tem que te dizer o que ele vai fazer, quais são as implicações disso tudo, e você tem que dar o ok assinando uma ficha lá, né? Isso é a premissa básica. O paciente tem que ser informado. Aí o que acontece? Se eu não posso exprimir minha vontade, como é que eu vou dizer que eu quero ou não quero? Então foi daí que veio essa história do testamento vital, tá? Agora, qual é o limite? Você perguntou aí qual é o limite? Veja, eu posso dizer que eu não quero ter a minha vida prolongada. O que eu não posso? Eu não posso dizer que eu quero morrer. Que a eutanásia ou tem termos similares a esse, né? Então é que assim, as pessoas já viu, a gente vê no jornal de vez em quando, se a pessoa quer morrer, ela vai para um país que autoriza a eutanásia, né? Então ela não quer ver. Teve um caso aí, né? Agora você falando aqui, eu me lembrei. Um caso aí de um casal que queria morrer e foi para Suíça, sei lá para onde que eles foram. Então, assim, eu não posso fazer um testamento vital dizendo que eu quero morrer. Não tinha uma moça que estava uma doença também que teve alguma coisa incurável assim. E tal, e ela não tinha, doía muito, a morfina não fazia mais efeito, ela queria morrer. Então, aqui no Brasil não pode. Ninguém pode, você não pode autorizar a sua morte, nenhum médico pode providenciar a sua morte, mesmo que você queira, e não adianta ir para o judiciário pedir para morrer, né? Então, eu não posso, esse é o limite. O que eu posso é não querer um tratamento, um prolongamento de vida, né? Isso eu posso. Se eu chegar nesse ponto, não tiver mais consciência, quero que desligue os aparelhos e tudo bem. Esse é o testamento vital que a pessoa referiu aí. Faz em cartório, tem que ir em cartório fazer. E prevalece a vontade do paciente ou da família? Não, do paciente. Se ele fez um testamento, ele prevalece. Ele pode, inclusive, nomear alguém nesse testamento para fazer cumprir a vontade dele, né? Então, ele pode nomear alguém da família para fazer cumprir a vontade dele. Isso tem que ser respeitado, né? É a vontade. Vamos fazer a saideira aí para solicitar aposentadoria. Aposentadoria. Na justiça. Não, é na justiça mesmo. Pode deixar, depois eu corto. Para solicitar aposentadoria na justiça, primeiro preciso solicitar administrativamente? Ou pode... No INSS, né? No INSS. Então, não existe essa regra. Vamos dizer assim,
não existe nada que me impeça de procurar a justiça. Tá? Então, é um princípio constitucional que nenhuma lei pode me impedir de ir para o judiciário. Mas tem um negócio no processo que a gente chama de interesse processual. Então, assim, o que justifica eu ir para o processo, ir para a via judicial? É eu ter meu pedido negado. Né? Então, o INSS tem que falar não para mim para eu ir para a justiça. Porque se eu não passei pelo INSS, como é que eu sei que o INSS vai me negar? Então, assim, embora eu não esteja legalmente impedido de ir ao judiciário sem passar pelo INSS, muito provavelmente, se eu fizer isso, o juiz vai dizer que eu não tenho interesse processual porque eu não procurei o INSS. Né? Uhum. Eu vou pedir uma coisa para você. Você vai falar não. Aí eu vou ter que entrar na justiça para conseguir isso. Né? Mas se eu não falei com você, eu falei, Ivana, essa caneca é minha, você me devolve ela. Se você falar, não vou te devolver, eu vou na justiça. Mas se eu for na justiça e falar, a Ivana está com a minha caneca e não quer devolver, o juiz vai perguntar para mim, mas você pediu para ela? Eu falo, não. Então você vai lá, pede para ela, depois você vem aqui. Né? Então não tem muita lógica eu ir para o judiciário sem passar pelo INSS. Eu vou ao INSS, eu faço o meu requerimento, negado o meu pedido, eu vou ao judiciário. Essa é a ordem natural das coisas. Uhum. Tá? Então, recomendo que não vá para o judiciário antes de ter a negativa. Né? Isso vale para tudo. Não só para a questão da aposentadoria, mas, por exemplo, vou falar, eu preciso de um remédio. Você é governo, você tem que me fornecer, esse remédio está na Constituição. Eu vou no judiciário para você me dar esse remédio. Eu vou lá, o juiz vai perguntar, mas você pediu lá no posto de saúde? Eu falei, não. Então vai lá e pede. Se ele negar, você vem aqui. Né? Uhum. Claro, porque só se eu não tiver o que eu... Se eu não conseguir o que eu queria, que eu devo ir no judiciário. O judiciário tem que ser a última etapa e não a primeira. Tá? Então, acho que seria o caminho esse. Quero te agradecer, professor. Tem mais alguma coisa que o senhor tenha para falar às pessoas com doenças crônicas? Olha só, primeiro é o seguinte, eu que agradeço estar aqui, adorei participar do programa, muito bom. E dizer para as pessoas, vão atrás de seus direitos. Eu acho que esse é o ponto. Né? Existe solução. No judiciário está aí para isso. Tem algum problema? Procure o advogado da sua confiança. Não tem condição de contratar um advogado? Procure a defensoria aí na sua cidade. Né? Defensoria preste serviço e vá atrás dos seus direitos, porque a gente só vai conseguir mudar as coisas se a gente correr atrás. Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí por participar do Chronic Pod. Quero convidá-los para seguir o canal, compartilhar o conteúdo e clica aí no sininho para acompanhar as atualizações sempre.